Capítulo 58. Ao invés de receber tal carta de desculpa de seu amigo, como Elizabeth em parte esperava que o Sr. Bingley fizesse, ele foi capaz de trazer Darcy consigo para Langbourne, antes que alguns dias se passassem depois da visita de Lady Catherine. Os cavalheiros chegaram cedo, e antes que Sra. Bennet tivesse tempo de lhes contar que tinham visto a tia dele, ao que sua filha se colocou em momentâneo terror, Bingley, que desejava ficar sozinho com Jane, propôs que todos fossem caminhar. A proposta foi aceita. Sra. Bennet não tinha o hábito de caminhar. Mary nunca tinha tempo livre, mas os remanescentes partiram juntos. Bingley e Jane, porém, logo permitiram que os outros lhes ultrapassassem. Ficaram para trás, enquanto Elizabeth, Kit e Darcy entretinham uns aos outros. Pouco foi dito por eles. Kit estava com muito medo dele para falar. Elizabeth estava secretamente formando uma resolução desesperada, e talvez ele estivesse fazendo o mesmo. Caminharam em direção dos Lucas, porque Kit desejava visitar Maria, e como Elizabeth não via ocasião para fazer disso uma preocupação geral, enquanto Kit os deixou, seguiu audaciosamente sozinha com ele. Agora era o momento para sua resolução ser executada, e quando tomou coragem dela, disse imediatamente: Sr. Darcy, sou uma criatura muito egoísta, e com o propósito de aliviar os meus próprios sentimentos, não me importo muito que eu possa estar ferindo os seus. Não posso mais conter meus agradecimentos pela sua rara bondade para com minha própria irmã. Desde que soube disso, fiquei muito ansiosa em lhe reconhecer o quão grata eu me senti. Se isso fosse sabido pelo restante de minha família, eu não teria apenas a minha própria gratidão a expressar. Lamento muito, replicou Darcy, num tom de surpresa e de emoção, que tenha sido informada por uma luz equivocada do que pôde lhe causar intranquilidade. Não acreditava que deveria confiar tão pouco em Sra. Gardiner. Não deve culpar minha tia. Um ato impensado de Lídia primeiro traiu que você estivesse envolvido na questão. E, claro, não poderia descansar até descobrir os detalhes. Deixe-me agradecer de novo, em nome de toda a minha família, por esta generosa compaixão que me induziu a ter tanto trabalho e suportar tantos castigos com o propósito de descobri-los. Se me agradecer, ele respondeu, que seja por você apenas, que o desejo de lhe proporcionar felicidade adicionou força aos outros incentivos que me conduziram. Não tentarei negar, mas sua família não me deve nada. Embora eu os respeite muito, eu acredito que pensei apenas em você. Elizabeth estava muito envergonhada para dizer algo. Após uma pausa, ele acrescentou, você é muito generosa para tripudiar de mim. Se seus sentimentos são iguais ao que tinha em abril passado, diga-me de uma vez. Minhas afeições e desejos estão inalterados, mas uma palavra sua silenciar-me-ia sobre isto para sempre. Elizabeth, sentindo muito mais que o constrangimento comum e a ansiedade da situação dele, forçou-se agora a falar. Imediatamente, embora não com fluência, deu-lhe a entender que seus sentimentos tinham sofrido uma transformação substancial, desde o período a que ele aludia, ao fazê-la receber com gratidão e prazer aquelas certezas. A felicidade que a resposta produziu foi tamanha que ele provavelmente nunca a sentira antes, e se expressou na ocasião tão sensata e calorosamente como um homem violentamente apaixonado pode se supor fazer. Se Elizabeth fosse capaz de lhe olhar nos olhos, ela teria visto quão bem a expressão de sincero prazer difundida pelo rosto dele se lhe apoderou. Mas, embora não pudesse observar, podia escutar. Ele lhe falou de seus sentimentos, que, provando a importância que ela tinha para ele, fizeram sua afeição mais valiosa a cada momento. Eles caminharam sem saber para qual direção. Havia muito a se pensar, a se sentir e a dizer, para darem atenção a quaisquer outros temas.
Ela logo soube que eles deviam o presente bom entendimento aos esforços da tia dele, que o visitou após seu retorno passando por Londres e lá relatou sua jornada até Langbourne, seu motivo e o teor de sua conversa com Elizabeth, demorando-se enfaticamente em cada expressão da última que, com a apreensão de sua senhoria, peculiarmente denotada sua perversidade e segurança. Relatou ainda a crença de que tal relacionamento deveria ajudar as tentativas dela de obter a promessa de seu sobrinho, que ela recusara a dar. Mas, lamentavelmente, para sua senhoria, seu efeito foi exatamente o contrário. Ensinou-me a ter esperança, disse ele, de um modo que eu nunca havia me permitido ter antes. Sabia o bastante de seu temperamento para estar certo de que, se você tivesse sido absoluta e irrevogavelmente decidida contra mim, teria reconhecido isto a Lady Catherine, com sinceridade e muita franqueza. Elizabeth corou e riu enquanto respondia: sim, você conhece o bastante de minha franqueza para me acreditar capaz disto. Depois de ofendê-la tão abominavelmente, não teria escrúpulos em ofendê-la diante de todos os seus parentes. O que você disse de mim? Que eu não merecia. Pois, embora suas acusações fossem mal fundamentadas e baseadas em premissas equivocadas, meu comportamento para consigo naquele tempo mereceu a mais severa das reprimidas. Foi imperdoável. Não posso pensar nisto sem me aborrecer. Não discutiremos pela maior parte da culpa relacionada àquele evento, disse Elizabeth. A conduta de nenhum de nós, se analisada de perto, será irrepreensível. Mas desde então, temos ambos, espero, aprimorado nossa polidez. Não pude me reconciliar facilmente comigo. A lembrança do que eu então disse da minha conduta, de meus modos, das minhas expressões durante o curso do ocorrido, é agora, e tem sido, por muitos meses, inexprimivelmente dolorida para mim. Sua reprimenda, tão bem aplicada, nunca esquecerei. Se tivesse se comportado de modo mais cavalheiresco, essas foram as suas palavras. Você não sabe, mal pode conceber, o quanto elas me torturaram, embora levou algum tempo, confesso, para que eu fosse razoável bastante para fazer-lhes justiça. Certamente, eu estava longe de esperar que elas causassem uma impressão tão forte. Eu não tinha a menor ideia de que elas fossem sentidas de tal modo. Posso crer nisso facilmente. Você me considerava então vazio de qualquer sentimento próprio. Tenho certeza que sim. Nunca esquecerei a mudança do seu semblante quando disse que eu jamais poderia ter me dirigido a você de qualquer maneira possível que a induzisse a me aceitar. Oh, não repita o que eu disse. Essas lembranças não servem de modo nenhum. Asseguro-lhe que estou, há tempos e sinceramente, envergonhada delas. Darcy mencionou sua carta. Ela fez, disse ele, ela fez com que logo mudasse de ideia sobre mim? Você, ao lê-la, deu algum crédito ao seu conteúdo? Ela explicou qual tinha sido o efeito da carta sobre ela e como gradualmente todos os seus antigos preconceitos tinham sido removidos. Eu sabia, disse ele, que o que eu escrevi deveria lhe causar dor, mas era necessário. Espero que tenha destruído a carta. Havia uma parte, especialmente a abertura, que eu deveria temer que você pudesse ler novamente. Posso me lembrar de algumas expressões que justamente poderiam fazer que você me odiasse. A carta certamente será queimada, se você crê ser essencial à preservação de minha consideração. Mas embora ambos tenhamos razão para pensar que minhas opiniões não são inteiramente inalteráveis, não são, como espero, tão facilmente alteradas como isso implica. Ao escrever aquela carta, respondeu Darcy, eu me acreditava perfeitamente calmo e frio, mas desde então estou convencido de que foi escrita num terrível amargor de espírito. A carta, talvez, comece amarga, mas não termina assim. O fim é pura caridade, mas não pense mais na carta. Os sentimentos da pessoa que a escreveu e da pessoa que a recebeu são agora tão amplamente diferentes do que eram então, que cada circunstância desagradável relativa a ela deva ser esquecida. Você deve aprender algo de minha filosofia. Pense apenas no passado, quando sua lembrança lhes der prazer. Não posso lhe dar crédito por qualquer filosofia. Suas retrospecções devem ser totalmente isentas de reprovação, pois o contentamento surgido delas não é filosófico, mas muito melhor, de inocência.
Mas comigo não é assim. As lembranças dolorosas se intrometerão no que não podem, que não devem ser repelidas. Tenho sido um ser egoísta por toda a minha vida. Na prática, embora não no princípio, quando criança, ensinaram-me o que era certo, mas não a corrigir o meu gênio. Foram-me dados bons princípios, mas a segui-los com orgulho e presunção. Infelizmente, único filho, por muitos anos, filho único, fui mimado por meus pais, que, embora bons em si, meu pai particularmente, era tudo benevolente e amável. Permitiram, inclusive, encorajaram, quase me ensinaram a ser egoísta e arrogante, a não me importar com ninguém, além do meu círculo familiar, a pensar mal de todo o resto do mundo, a desejar, pelo menos, a pensar mal do senso e do valor deles. Em comparação com os meus próprios. E assim funcionou e assim poderia ter sido se não fosse você, amada Elizabeth. O que não lhe teve ensinou-me uma lição de fato, dura no início, mas muito vantajosa. Por você, humilhado apropriadamente. Fui a você sem duvidar de minha recepção. Mostrou-me o bom suficiente que eram todas as minhas pretensões de agradar a mulher que valia ser agradada. Você se convenceu de que eu não queria ser agradada? De fato, sim. O que você pensará de minhas verdades? Acreditei que você estava desejando que eu mas não intencionalmente. Nunca quis enganar, mas meu amor às vezes me levou. Como você deve ter me odiado depois daquela noite? Quanto você deve ter me odiado depois daquela noite? Odiar você? Eu estava talvez nervoso no início, mas minha ira logo começou a tomar uma direção apropriada. Estou quase temendo perguntar o que você pensou de mim quando nos encontramos em Pemberley. Você me culpou por ter ido? De fato, não. Nada mais senti além de surpresa. Sua surpresa não poderia ser maior do que a minha, ao ser notada por você. Minha consciência me disse que eu não mereceria uma delicadeza extraordinária e confesso que não esperava receber mais do que o devido. Minha intenção, então, disse Darcy, era lhe mostrar, por toda a cortesia ao meu alcance, que não era tão mal a ponto de ressentir-me do passado, e eu esperava obter seu perdão, diminuir sua má opinião, ao lhe permitir ver que suas reprovações foram escutadas. Mal posso dizer quão logo outros desejos se apresentaram, mas acredito que meia hora depois de tê-la visto. Ele, então, lhe contou do prazer de Georgiana por tê-la conhecido e do desapontamento dela pela súbita interrupção do relacionamento, o que, naturalmente, levando a causa daquela interrupção, logo a fez saber que a decisão dele de segui-la desde Derbyshire em busca da irmã foi tomada ainda antes de ele deixar a estalagem, e que a gravidade e a reflexão dele se ergueram de nenhum outro embate, senão aqueles que tal propósito deveria compreender. Novamente, ela expressou sua gratidão, mas era um assunto muito doloroso para ambos, para ser discutido mais. Depois de caminhar por várias milhas de maneira tão livre e estando tão ocupados para perceber qualquer coisa, descobriram finalmente, ao olhar para seus relógios, que era hora de voltar para casa. O que poderia ter sido de Bingley e Jane? Foi a pergunta que introduziu a discussão do caso deles. Darcy estava satisfeito com aquela união. Seu amigo tinha lhe dado as primeiras informações sobre isso. Devo perguntar se você está surpreso, disse Elizabeth. Nem um pouco. Quando fui embora, senti que logo aconteceria. Ou seja, você dera a sua permissão. Adivinhei que sim. E embora ele protestasse contra o termo, ela soube que aquele tinha sido bem o caso. Na noite anterior à minha partida para Londres, disse ele, fiz uma confissão para ele, que eu acredito que deveria ter feito há muito tempo. Disse-lhe tudo o que ocorrera para fazer a minha interferência anterior absurda e impertinente. Sua surpresa foi grande. Ele nunca teve a menor suspeita. Disse-lhe, além do mais, que eu me julgava equivocado ao supor, como eu fizera, que sua irmã lhe era indiferente, e como pude sentir que a ligação dele por ela não fora mitigada. Não senti dúvidas da felicidade deles juntos. Elizabeth não pôde deixar de sorrir com esse modo fácil de conduzir seu amigo. Você falou a partir de sua própria observação, disse ela.
quando disse que minha irmã o amava, ou a partir de minha informação na última primavera. A primeira eu a tinha observado atentamente em minhas 2 últimas visitas que tinha feito aqui, e eu estava convencido da afeição dela. E sua segurança disso, suponho, levou a convicção imediata para ele. Sim, Bigley é naturalmente muito modesto. Sua timidez evitou que confiasse em seu próprio julgamento para um caso tão preocupante. Mas sua confiança no meu tornou tudo mais fácil. Foi obrigado a confessar algo que por certo tempo, e não injustamente, o ofendeu. Não poderia me permitir ocultar que sua irmã estivera na cidade 3 meses no último inverno, que sabia disso e que, de propósito, escondera dele. Ele ficou nervoso, mas sua ira, estou convencido, não durou mais do que o tempo que duvidou dos sentimentos de sua irmã. Ele me perdoou honestamente agora. Elizabeth desejou observar que Miss Bigley fora um amigo mais do que prazeroso, tão facilmente orientado, que seu valor era incalculável. Mas ela se conteve. Ela se lembrou de que ele ainda tinha que aprender a ser ridicularizado e ainda era muito cedo para começar. Ao antecipar a felicidade de Bigley, que claramente era inferior apenas a dele mesmo, ele continuou a conversar até que chegaram na casa. No corredor, eles se despediram. Fim do capítulo 58. Deixe seu like, sua inscrição e o seu comentário, que é muito importante. Até o próximo vídeo. A voz do livro.